Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu estou aqui com Tácito José Coutinho, Tatá, né? Um dos irmãos aí da primeira hora da Renovação Carismática Católica no Brasil. E é uma alegria, tenho uma admiração imensa pelo Tatá. E é uma alegria imensa estar com ele aqui. E nós vamos fazer uma série de reflexões hoje sobre a experiência da renovação carismática católica, né? É muita coisa que a gente pode falar, mas eu até queria deixar a primeira palavra para que ele possa se apresentar um pouco e aí a gente começa a conversar. Tatá, seja bem-vindo aqui nos estúdios da associação. Eu que agradeço muito, porque a século XXI, o Padre Eduardo é da primeira hora, né? A gente sempre fala que o Padre Eduardo é o 01, né? Foi ele que trouxe o livro do Padre Haroldo e é a partir daí que começou a experiência de oração no Brasil. E eu acompanho isso mesmo desde o começo, porque eu fiz experiência de oração com o Padre Haroldo na década de 70, 1971. E aí desde 71 que eu caminho na renovação. Aí eu conheci o Padre Eduardo ainda, muito novo, né? Cumpridão daquele jeito sempre, nos congressos, nos encontros, e acompanho muito o Padre Eduardo e a sua trajetória também aqui no século XXI, quando veio para cá, eu lembrava das histórias, então eu tenho muito carinho também por toda a associação, por pessoal, alguns que eu conheço há muito tempo, e para mim é uma alegria, e sobretudo poder falar da renovação carismática, que é a experiência que nós vivemos na igreja desde então. Eu sou moderador de uma comunidade, que é chamada Comunidade Javenice, que fica na Diocese de Pouso Alegre. A renovação carismática em Pouso Alegre se organiza como uma rede de comunidades. Nós somos 76, agora devemos chegar a 78 comunidades, que tem mais duas para serem organizadas. Então, são 78 comunidades, e essas comunidades são autônomas com seus grupos de oração, seu processo de formação e iniciação, e formamos uma rede de comunidades que tem seus encontros, que nós chamamos de encontros qualificados, que garantem a nossa comunhão. Uma formação que é comum a todas as comunidades, e as lideranças são todas formadas dentro dessa identidade de renovação, sendo um movimento que se organiza como uma nova comunidade, com uma comunidade de renovação. E é estabelecida por decreto episcopal. Nós temos dois decretos, um decreto que nos cria como um movimento eclesial diocesano, uma associação que se organiza como uma associação de fiéis leigos, e um decreto que cria a comunidade, a nova comunidade, que é o movimento de renovação na diocese. É uma experiência bastante, vamos falar assim, original. Eu não conheço outra dentro da igreja, não. Em termos de grupo de oração, nós somos mais de 500 grupos de oração e mais de 1.500 pequenos grupos, né? Então, nós trabalhamos muito com pequenos grupos. Como é que vocês denominam esses pequenos grupos? Pequenos grupos. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Nós falamos assim, que o pequeno grupo não é um grande grupo fracassado, é um pequeno grupo. Porque eu sou da época que os grupos se reuniam nas casas, né? Os grupos, o meu grupo era reunir na casa do Seu Aureliano ou na casa do Pai Rocha, como a gente chamava. Era um grupo de 12, 15, 20 pessoas no máximo, né? Foi quando o professor Felipe foi para Itajubá, e aí nós reuníamos na casa dele. E quando eu vinha para o Vale do Paraíba, que eu sou de Itajubá, fica ali na divisa do Vale do Paraíba, quando eu vinha para o Vale do Paraíba, a gente reunia na casa da Dona Santa, em Lorena. E aí reunia na casa da Dona Santa tia Laura, Padre Jonas, Felipe, Zé Pretinho. Nossa. Então era uma turma assim, bem interessante no Grupo começo. Grupo legal. O Padre Jonas era que animava o grupo tocando violão, que tocava e cantava. E nós éramos todos, porque a renovação era muito no começo, então nós todos éramos muito próximos, né? Sim. Então eu acompanho isso tudo desde essa época. O Padre Eduardo já esteve na minha casa algumas vezes, já dormiu lá, me deu trabalho, que eu tive que colocar o colchão no chão, porque não cabe dentro da cama. Não cabe. Foi ele e o Peter, o Meister, que foram dormir na minha casa uma vez, eu tive que botar os dois colchões no chão, porque nenhum dos dois... eram enormes. Não, o Peter era um pouco mais alto que o Padre Eduardo. Caramba. Mais alto e mais largo do que o Padre Eduardo. O Peter foi o primeiro... Primeiro coordenador leigo. Primeiro coordenador leigo de renovação. Porque o primeiro coordenador realmente que assumiu a Comissão Nacional de Serviço foi o Padre Eduardo. Foi que assumiu a comissão. Depois nós tivemos algumas outras organizações.
né, quem coordenou o Congresso 74, que é considerado o primeiro Congresso Nacional em Itaici, foi o Dom Silvestre Scandian, que é arcebispo de Vitória, né? Que na época era padre Silvestre, que foi que ele anunciou, inclusive, a nomeação dele para bispo naquele congresso. Depois foi bispo de Araçuaí e arcebispo de Vitória. Depois o padre Eduardo foi o coordenador da comissão, depois o Peter Ogmeister, depois foi o padre Jack Wessels, que é um outro jesuíta, e depois aí o Osmânio, aí foi em 73 teve um encontro no Rio de Janeiro, mas não foi encontro nacional, né? É considerado como o primeiro encontro nacional de líderes. Quem promoveu foi Dom Cipriano Chagas. Dom Cipriano. Aí os grandes pregadores de renovação carismática estiveram presentes. Era coisa, um grupo de que uns 40, 50, se muito. E nesse grupo, nessa havia renovação no Brasil inteiro? Havia. Mas nessa reunião do Rio de Janeiro é que se determinou que se faria o congresso em Itaici. Então foi a reunião que determinou o primeiro congresso. O primeiro congresso foi em Itaici, o segundo congresso foi em Lorena, o terceiro congresso foi em Pouso Alegre. Excelente. Uau! Maravilha. Em Pouso Alegre nós tivemos em 1977, vai fazer o ano que vem 50 anos, né? 40 anos o ano que vem, fevereiro de 77, estiveram lá reunidos Padre Eduardo, Padre Jonas, e Padre Haroldo e o Monsenhor Mauro Tomazini, que eram consideradas as 4 linhas de renovação presentes no Brasil. O Padre Haroldo, com a preocupação da inserção da renovação no processo de igreja, e aí tanto é que ele vai sair para a linha de recuperação de dependentes químicos. O Padre Eduardo com a preocupação de estender a renovação de um modo muito abrangente para a renovação como um todo, seria essa corrente bem católica, vamos dizer assim, no sentido de universalidade do batismo no Espírito Santo, que é a preocupação dele até hoje, né, que a coisa seja para o mundo inteiro. O Padre Jonas sempre com a visão da renovação carismática, promovendo a vida comunitária, e sempre nesse sentido, com grupos e promover a vida fraternal, tanto que saiu a Canção Nova. E o Monsenhor Mauro sempre preocupado na renovação carismática diocesana, a renovação carismática inserida na realidade diocesana. Na vida das paróquias? Na vida das paróquias, tal. Tanto que o Frei Caetano de Tilesi escreveu um livro chamado Renovação Carismática, Teologia da Libertação à Luz da Renovação Carismática Católica, e nesse livro ele cita a comunidade, a Diocese de Pouso Alegre, como uma maneira da renovação carismática inserida dentro da vida paroquial. Então, isso é bem o começo, né? Então, a gente está metido nisso aí desde o começo, acompanhando isso daí. Eu acho até que valeria a pena as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem foi o Monsenhor Mauro Tomazini. Você podia falar um pouquinho mais do Monsenhor? Porque o Padre Haroldo a gente conhece, sim, né? Fundador de 500 coisas por aí. O Padre Jonas, precisamos falar, o Padre Eduardo, mas o Monsenhor Mauro, quem não é mais antigo, quem não leu coisas antigas, um pouco mais antigas, ou quem não é da região, infelizmente, muito infelizmente, não conhece. Não, né? Porque o Monsenhor Mauro, que a gente chamava de vô, o apelido dele para nós era vô, o Monsenhor Mauro, ele, por causa da visão dele de renovação, ele falava que a renovação carismática ela é diocesana. Porque se é uma renovação para renovar a igreja se caracteriza por ser diocesana. Onde está o bispo está a igreja. Santo Inácio de Antioquia. Então, onde está a igreja, está o bispo e vice-versa. Então, ele sempre falava que a renovação ela tem que se organizar a partir das dioceses, porque é o bispo que autoriza ou não aquilo acontecer dentro da sua diocese. É o bispo que autentica os carismas, no sentido, não os carismas, as expressões carismáticas, o dom de línguas, a profecia, o carisma como uma graça eclesial, que faz uma diferença na igreja. É o bispo que reconhece. E se o bispo fala, eu quero na minha diocese, terá. Se o bispo fala, eu não quero na minha diocese, você não, a não ser que seja desobediente, né? Então, ele sempre entendeu isso. E por isso ele nunca se preocupou muito em sair. Ele tinha, assim, as missões, ele ia muito à Bahia, ia no interior do estado de São Paulo, pregar experiências de oração, mas ele sempre se dedicou o tempo inteiro a organizar e a fomentar a renovação carismática na diocese, né? Então, a diocese, ele andou a diocese inteira, ele estava presente nos grupos, ele estabeleceu o princípio de formação nosso, a visão da renovação
como um movimento eclesial diocesano que tende a se organizar como uma comunidade. Então, isso nós herdamos dele. E, infelizmente, como você disse, poucas pessoas conhecem, porque a visão que ele tinha de renovação é uma visão muito interessante para a igreja de hoje. Ele já falava naquela época, na década de 70, ele veio para a renovação carismática em 76. Então, ele já falava naquela época da renovação carismática de rede de comunidades, de grupos de vida comunitária, de formação permanente, de representatividade nas lideranças, coisas que hoje em dia estão na onda, estão na moda e que devem ser retomadas. Então, é uma coisa muito interessante. Olha, acho que valeria a pena a gente aprofundar, mas eu quero fazer uma pergunta anterior e aí voltar para aquilo que são as comunidades de renovação, porque eu acho que é exatamente disso que a gente está falando. Mas vamos pensar naquela pessoa, Tatá, que está nos vendo e que não sabe o que é a renovação carismática, ou que tem visto uma manifestação, desculpa a expressão, mas uma manifestação caricata. Ah, sim. Né? Então, eu queria que falasse, se a gente tivesse que definir o que é renovação carismática. Bom, a partir do cardeal Cordez, agora Cordez, na época arcebispo, a renovação carismática é um movimento eclesial que está a serviço de uma graça eclesial, que é o batismo no Espírito Santo. Então, seria uma coisa muito uau, né? É um movimento eclesial, a serviço de uma graça eclesial, que é o batismo no Espírito Santo, ou a experiência continuada de Pentecostes. Então, a renovação carismática, ela surge no Brasil como, primeiro, né, o histórico que eu participei. Talvez não seja essa a história oficial, mas é a história que eu participei. O Padre Haroldo Ramos era fundador do TLC, né, e eu era jovem, eu vim da base do TLC, né, era um movimento jovem. E o Padre Haroldo queria um aprofundamento para a liderança, uma continuidade para o TLC. E estava meio perdido, porque o TLC vinha com o querigma, com o anúncio do querigma, uma conversão brutal, né, da juventude, na época, na década de 70, a juventude, né, assim, né, apareceu a Margarida, o Leu lá, como, né, a sociedade alternativa, essas coisas todas, né, muita droga, muito rock. Todo aquele movimento da década de 60. O Woodstock, né, os beatniks, depois os hips, né, para não dizer que eu não falei de flores, aquele negócio todo, né, que veio, o underground, né, que apareceu naquela época. Então, nós vimos de uma vida, muita droga, muito rock, né? Muito sexo, rock and roll e drogas, né? Nós vimos disso. E aí dava um impacto. O TLC vinha dar uma pancada na gente, a gente, de repente, acordava e identificava Jesus Cristo, né? Aliás, a gente chamava Jesus Cristo de barbudo, né? E, aliás, inclusive, quase fui preso pela ditadura na época, porque eu escrevi no quadro "Um barbudo revolucionou o mundo", eles pensavam que eu estava falando do Che Guevara. Fotografaram, mandaram para o SNI. Foi um rolo danado por causa disso. Então, a gente vinha dessa conversão. E o Padre Haroldo sentiu que essa conversão era insuficiente, havia necessidade de uma experiência, de fato, de Deus que nos preservasse e que fizesse a gente caminhar para o resto da vida. E estava nessa procura quando o Padre Eduardo chega, vindo de uma experiência carismática dos Estados Unidos. E aí o Padre Eduardo comunica ao Padre Haroldo a questão da experiência carismática, do batismo no Espírito Santo, dá conhecimento do livro que tem um grande teólogo da renovação ainda, está vivo ainda. Agora eu esqueci o nome, O'Connell. Isso, O'Connell. Entrega para o padre Haroldo. O Padre Haroldo idealiza um primeiro curso sobre o Espírito Santo e aí descobre o batismo, a leitura do Cruz e o Punhal, aquele negócio todo, e percebe que isso é uma continuidade ao TLC. E começa a fazer as experiências de oração. E foi nesse momento que nós que estávamos no TLC entramos de caminho nisso daí. Então, por causa disso, o movimento a renovação carismática começa a se organizar como um movimento. Mas, na realidade, a renovação ela surge como uma experiência vital de vida no Espírito, de experiência do Espírito Santo para a renovação da vida da Igreja. Então, ligado ao Concílio Vaticano II
que é o grande Pentecoste da igreja do século XX, ou dos últimos tempos. A abertura da igreja ao diálogo com o mundo, a renovação da igreja, a teologia de comúnio, o Espírito Santo sendo novamente protagonista da ação evangelizadora. É o concílio do Espírito, o concílio do Espírito. Então, nós entramos de cabeça via renovação carismática no espírito do concílio. Então, a renovação carismática, ela é uma graça, que foi apropriada pelo TLC como um movimento. E por ser uma coisa além do TLC, que não era só uma conversão, é uma experiência existencial, ela precisava de um suporte de serviço. E esse suporte de serviço começou a ser dado por uma estrutura mínima de serviço, que era chamada de Comissão Nacional, cujo padre Eduardo foi o primeiro coordenador, depois o Peter, o padre Jack Vessels e outros que coordenavam os pregadores que saíam pelo Brasil, os pregadores itinerantes, e que produziam os grupos de oração, que não eram grupos de oração, eram reuniões de oração que aconteciam nas casas, nas igrejas, depois foram crescendo, e as pessoas da renovação carismática estavam inseridas nas diversas expressões de serviço da igreja, porque a renovação em si era uma experiência que projetava para dentro da igreja, para a renovação da igreja, na medida que os seus membros sendo renovados e assumiam as diversas pastorais. Qual é a ligação com os cursilhos de cristandade? Sabe, porque eu tenho a impressão, muitos dos líderes com quem eu já estive e conversei, muitos deles vieram dos cursilhos de cristandade. Nos Estados Unidos... Sim, o Stephen Clark e Companhia Limitada, eles começaram a conversar numa Assembleia Internacional do Cursilho. Olha aí. Quando eles começaram a trocar figurinha e falar, eu li o Cristo do Punhal, eu também li, o que você fala daquele negócio, insatisfeitos com... Não insatisfeitos com o cursilho em si, mas porque não dava o passo, né? Não ia além daquilo. E a tendência do cursilho na época, que eles tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo, era uma tendência social. Né? Uma convivência social de cristãos, muito parecido com algumas associações protestantes norte-americanas, né? Que se transformaram em grandes clubes de serviço. Então, a tendência do cursilho era essa daí. Naquela época. No Brasil, quando a renovação carismática entrou, ela apanhou os primeiros cursilistas, mas houve um racha do cursilho com a renovação. Olha aí. Porque o cursilho entendia que a renovação era uma concorrência com o concílio. E tanto que era a turma do cursilho e a turma da renovação. E na nossa diocese, por exemplo, a tensão chegou a ser muito tensão. E principalmente porque o Monsenhor Mauro era o diretor espiritual do cursilho e veio para a renovação. Eu imagino. Aí aconteceu das pessoas ficarem mais enciumadas ainda. Mas houve uma ruptura com o cursilho. Né? E depois não, depois houve uma aproximação e não houve mais problema. Mas no começo sim, porque eram dois movimentos que atuavam mais ou menos na mesma área. E a renovação supunha a conversão. A renovação ela é um movimento que se insere, como movimento, se insere na corrente de conversão, porque exige, de fato, uma abertura, uma mudança de mentalidade, porque é uma experiência existencial, o batismo no Espírito Santo, e, no fundo, é uma segunda conversão na linha inaciana, uma segunda conversão. Então, por isso se aproxima do cursilho, mas é alguma coisa que supunha a conversão inicial. Tanto que a especificidade da renovação carismática, e aqui começam alguns problemas, sim. A especificidade da renovação carismática não é a pregação da conversão. A especificidade da renovação carismática é o batismo no Espírito Santo. Então, o nosso curso básico era o seminário de batismo no Espírito Santo e a experiência de oração para batismo no Espírito Santo. Era esse nome, Seminário de batismo no Espírito Santo. Seminário de vida no Espírito com batismo no Espírito Santo. E a experiência de oração para batismo no Espírito Santo. Olha aí. Então, essa é a nossa especificidade. Nossa especificidade não é o querigma. O querigma é o anúncio básico da igreja, é o processo de entrar no cristianismo, necessário para a salvação. Pode ser até uma besteira que eu estou falando, mas isso é teológico. O batismo no Espírito Santo não é necessário para a salvação. Não é. O necessário para a salvação é crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e é o Filho de Deus. Crer e confessar.
Aí nós teremos a vida eterna. Agora, o batismo no Espírito Santo é a experiência de Deus em nossa vida, sobretudo o amor de Deus em nossa vida, que nos faz viver a vida no Espírito, já nesse tempo. Não como uma promessa para depois da vida, mas como uma promessa já vivida nesse tempo. Uma experiência necessária para nos levar ao testemunho de Cristo, uma experiência que nos insere mais no coração da igreja, que nos coloca mais a serviço da missão, mas é uma experiência existencial que supõe já a conversão. Porque o texto de Pedro na pregação de Pentecostes é muito claro. Pedro pregou o quê? Pedro pregou o querigma. Pronto. Aí, o que nós devemos fazer? Ser batizado e recebereis o dom. Bom, então, para nós sermos batizados, nós já fomos batizados. Então, o que nós devemos fazer? A partir da leitura da fé, da escutar da fé, nós temos que proclamar a nossa fé em Jesus Cristo, para experimentarmos o dom do Espírito. Então, a nossa pregação é específica, é esse dom do Espírito, ficar cheio do Espírito Santo. A pregação querigmática é para conversão. E todos fazem, e nós falamos sobre o dom do Espírito. E nós, num certo momento, nós abandonamos esse segundo discurso e ficamos no primeiro discurso. É certo. Somente. Seria certo dizer que o querigma, nesse sentido, ele seria como que um instrumento de trabalho para preparar o terreno para aquilo que é o específico. Para o anúncio do batismo no Espírito Santo. O instrumento labores. É isso, que leva para o batismo no Espírito Santo. Então, a sequência é essa, né? Você tem o querigma, uma vez a pessoa tendo o conhecimento do Cristo e das verdades fundamentais da fé, ela deseja a vida no Espírito. Essa vida no Espírito é dada a partir de uma experiência do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E isso é a especificidade da renovação. Então, para que esse serviço acontecesse na igreja, já que existia todo um serviço organizado para a pregação do querigma, cursilho, TLC, cursilho de juventude, os diversos caminhos, Emaús, fundado pelo Dom Krieger em Taubaté, o Construindo, fundado pelo Padre Jonas em Campos do Jordão e Poços de Caldas, todos os movimentos jovens. Caminho de Emaús, tudo movimentos jovens e movimento de conversão. Os diversos movimentos de familiares que surgiram, todos os movimentos de conversão. Então, já existia um serviço organizado de pregação de conversão, mas não existia um serviço organizado de pregação da graça do Pentecostes. Então, a renovação carismática se organiza com o movimento eclesial a serviço do batismo no Espírito Santo, como o discurso específico da renovação carismática. E esse batismo no Espírito Santo levaria a pessoa a viver mais profundamente a fé católica e seria inserido nas diversas realidades pastorais da paróquia, da igreja. O que o cardeal Sines vai falar, que a renovação carismática é uma corrente de graça, como a corrente do Golfo que passa pelo México e pelos Estados Unidos, aquece as terras e some. Então, a renovação carismática aqueceria a igreja, e uma vez a igreja aquecida pelo Espírito Santo, a renovação não seria mais necessária, por causa que ela teria feito o serviço de levar as pessoas à experiência do Espírito. O que não é verdade, porque a igreja sempre precisa ser renovada, né? Porque sempre vão surgir novos carismas, sempre vão surgir novas realidades, então sempre há coisas a serem avivadas, vamos dizer assim. E a renovação carismática, então, tem um papel importante nisso, em promover a graça do Espírito Santo, a graça de Pentecostes. Essa é a especificidade do movimento eclesial Renovação Carismática. Uma vez feito esse serviço, essa graça do batismo no Espírito Santo, da experiência de batismo no Espírito Santo, ela vai se concretizar nas diversas realidades da igreja, dentro das dioceses de uma forma, nas comunidades de vida e aliança, nas comunidades eclesiais abertas, na renovação dos movimentos de conversão, ela vai se realizar de diversas maneiras. Mas existe um movimento que está a serviço, é uma estrutura de serviço para promover o batismo no Espírito Santo. Agora, essa estrutura de serviço para promover o batismo no Espírito Santo não pode se arvorar como dono da graça. Porque a graça, ela é eclesial. Perfeito. É para todos. Então, o cursilho quiser pregar o batismo no Espírito Santo, o que é que impede? O que é que impede o movimento familiar cristão rezar para a cura interior dos casais? O que é que impede um movimento de jovens adorar rezando em línguas? O que é que impede?
A pastoral da saúde, rezar com imposição de mãos para a cura dos enfermos. E nesse sentido, o que está acontecendo no meio deles é autêntica renovação carismática? Sim, Sim. porque é graça. Agora, é o movimento? Não. Porque o movimento é aquele que tem como missão específica pregar o batismo no Espírito Santo. O Cursilho tem como missão específica articular as famílias cristãs na sociedade moderna. O movimento familiar cristão, o Visa, todos têm suas funções específicas. Nenhum deles prega batismo no Espírito Santo, embora possa usar os carismas e deva usar os carismas e a experiência do Espírito como um elemento de conversão. Agora, dentre esses movimentos e pastorais que existem na igreja, são múltiplos, qual que tem a missão de pregar o batismo no Espírito Santo? A renovação carismática. Aí eu fico perguntando, será que a renovação carismática está pregando o batismo no Espírito Santo ou está pregando a coisa que os outros pregam? Sim. Se os outros pregam o que já pregam, nós pregamos também, não fazemos diferença nenhuma. Se eles não podem pregar o que nós pregamos, porque somos nós os responsáveis, está faltando alguém para pregar o que nós pregamos, que é batismo no Espírito Santo. Eu penso que isso é um problema que a gente tem que tratar seriamente dentro da renovação. Porque quais são os conteúdos que são pregados? O conteúdo mínimo nosso, hoje em dia, não é o batismo no Espírito Santo, é o querigma. E para aí. Né? O seminário de batismo no Espírito Santo é optativo dentro da renovação carismática, pelo menos naquela linha de formação que o Ministério de Formação apresenta. A Marisete falou que ia corrigir isso porque, de fato, foi uma grafia equivocada, a intenção é falar que é optativo, mas é opcional aonde é colocado, se é no começo ou no fim, mas o fato é que, por estar descrito opcional, acabou sendo opcional. Sim. Né? Operacionalizado. Eu vou ser sincero, eu já rodei aí muito, né? Não tanto quanto você, mas já fui em muito lugar no Brasil e é raríssimo conhecer servos que já fizeram o seminário de batismo no Espírito Santo. Seminário de vida no Espírito, seminário de dons, experiência de oração, ok. Mas seminário qual que é o conteúdo da experiência de oração? O conteúdo da experiência de oração é o mesmo do seminário. É o mesmo do seminário. Amor de Deus, pecado, fé e conversão, promessa do Espírito, batismo no Espírito Santo numa sentada só, aí já vem a vida eclesial. Exatamente. Aí grupo de oração e outras coisas mais. Aí depende o molho, depende do freguês, mistura, né? Aí logo depois disso, sem ter uma noção de quem que é o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo como experiência continuada do Pentecostes, e aí vem a vida carismática, não acontece. Então sai do querigma e vai direto para os carismas. Qual que é o fundamento disso? Da onde surgiu isso? Então, há um buraco, há um hiato, há um vácuo aí que não tem sido preenchido, que é da nossa especificidade. É da nossa especificidade. Nós fomos suscitados pelo Espírito Santo como movimento para quê? Para pregar o Pentecostes. Nós somos os pentecostais, portanto, nós temos que pregar o Pentecostes. Não é só a expressão pentecostal de rezar em línguas, levar com a mão para cima, rezar em louvorzão todo mundo junto, cantos animados, coisa. Isso qualquer um. Hoje em dia, essa é a grande verdade, hoje em dia, por exemplo, tem muito padre hoje que faz missa de cura, onde você vê essas manifestações. Sim, isso, porque é da igreja. Agora, quem é que prega batismo no Espírito Santo? Ou pelo menos deveria pregar batismo no Espírito Santo? É a renovação carismática. Então, ela é um serviço, e aí se organiza como um movimento, para prestar esse serviço à igreja. Porque, para que o batismo no Espírito Santo seja disponibilizado, uma palavra meio ruim, mas que seja disponibilizado ou promovido, alguém tem que fazer isso. Tem que ter um serviço organizado para isso. Então, aqui tem um movimento eclesial. Eu vou pensar naquela pessoa que não tem muito conhecimento, que está conhecendo agora a renovação. Nós estamos falando de batismo no Espírito Santo aqui. E aí você até falou, e eu, dentro da minha limitação, eu endosso o que você falou. Não é necessário que a pessoa receba o batismo no Espírito Santo para ser salva. Mas vamos fazer uma distinção, pensando naquelas pessoas que, quem sabe, até se choquem com essa frase,
porque logo vem na sua cabeça o sacramento. O sacramento do batismo é necessário para a salvação. Uhum. Né? Porque todo batismo é batismo no Espírito. Exato. Então, o sacramento do batismo é sacramento, recebe o Espírito Santo e isso é necessário para a salvação. Os 7 sacramentos comunicam o Espírito. Todos eles, né? De uma certa maneira, existe um livro que eu acho que é do padre Alir Pedrini, que fala isso, que todo sacramento é uma espécie de batismo no Espírito Santo. Porque ele ativa ou atualiza a presença do Espírito em nós. Então, é uma espécie de batismo no Espírito Santo, tranquilamente. Mas quando eu falo que o batismo no Espírito Santo não é necessário para a salvação, é aquela experiência pentecostal, né, de transformação interior, de convicção interior, vamos falar assim, de uma planificação da vida cristã já nesse tempo atual, isso não é necessário para a salvação. Que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência existencial, significativa, determinada, que você sabe quando aconteceu, não é fruto de um sacramento, mas é fruto de uma abertura ao Espírito Santo, é um novo derramar do Espírito Santo. Então, tem diversas expressões. Existem santos na igreja, que são grandes santos, mas não tiveram uma experiência de Pentecostes. Mas são santos na igreja, são homens e mulheres de exemplo, de virtude, de intimidade com Deus, mas que não tiveram essa experiência pentecostal. Qual ela se manifestou nesse tempo. Que eu penso que a experiência do batismo no Espírito Santo é necessária para os tempos de hoje, porque hoje é muito mais a experiência do que o argumento. Já teve o tempo do argumento, hoje em dia é o tempo da experiência. E a experiência gera uma convicção que nem sempre o argumento gera. Porque uma vez experimentado, você não pode negar que experimentou, senão você nega a sua própria essência. Porque uma vez que você chupou laranja, experimentou o sabor da laranja, e é uma experiência, você não pode negar que você sabe o que é laranja. Se você negar que você sabe o que é laranja, você está negando a sua experiência e negando parte do seu ser. Então, a experiência, ela gera uma convicção que é permanente, ela se firma em nós e nada pode nos tirar. E no tempo de hoje, essa convicção experiencial é fundamental, porque o universo que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, todas essas ofertas de fascinação, como Herbert Millen chama, essas ofertas de fascinação levam o homem para fora de Deus. Agora, se ele tem uma experiência de Deus, uma experiência autêntica de Deus, ele não se afasta da fé, porque ele sabe que aquilo é essencial para a sua vida. Então, o batismo do Espírito Santo, eu penso que é uma graça própria para os tempos de agora. Queria agora que a gente tocasse um tema, Tata, que nós estamos falando o que é renovação carismática. Eu fico pensando assim, a pessoa fala, poxa, que lindo isso que ele está falando, eu quero fazer uma experiência carismática, né? E aí vem um dos nossos problemas agora, nesse momento, um dilema nesse momento, porque a partir do momento que um grupo se autodenomina como nós somos os protagonistas desta graça, e cria, esse é o caminho oficial, né? Eu acho que a gente vem em detrimento de experiências maravilhosas que estão aí. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz um encheivos da Shalom, né? Que tem toda uma metodologia própria da comunidade, é fato que ela se gerada, ou seja, passou por aquele momento, recebeu o batismo no Espírito Santo, a experiência é genuinamente carismática. É claro que é. Se ela passou por uma experiência na Javenice, se ela passou por uma experiência na Pantocrátor aqui de Campinas, né? Ou se ela foi num grupo de oração da paróquia ligado à coordenação diocesana e foi baseado no Espírito Santo. Ou seja, existe uma experiência mais carismática do que a outra, um batismo mais batismo que o outro, né? Isso é muito estranho, né? O movimento Renovação Carismática, ele não pode se arvorar com o proprietário da graça, porque ele está a serviço da graça, ele está a serviço da experiência de Pentecostes. A experiência de Pentecostes exige uma disposição de se receber aquilo que Deus quer dar. Deus quer derramar seu Espírito Santo. E aquele que quer receber, peça. E vai receber na sua medida, graça dada, graça recebida.
Isso pode acontecer no grupo de oração, pode acontecer no Cursílio, pode acontecer na Pantocrata, pode acontecer na Javenice, pode acontecer na Shalom, pode acontecer na Maús, pode acontecer aonde a pessoa estiver disposta a receber aquilo que Deus sempre quer dar. Então não existe alguém que fala, não é só aqui que você é batizado no Espírito Santo. Não, eu não fui batizado no Espírito Santo na experiência de oração, eu já fui saber o que tinha acontecido comigo na experiência de oração que eu fiz. Mas eu fui batizado no Espírito Santo dentro de um movimento de conversão, quando eu tive um encontro de fato com Deus, que foi mais do que simplesmente conversão das drogas para a vida na fé. Muito menos do que isso, muito mais do que isso. Então eu entendi que aquela experiência que eu havia sentido chamava-se batismo no Espírito Santo, mas não foi dentro da experiência de oração, né? Eu fui ter a experiência dos carismas em 74, eu tive a experiência de Deus em 71, fui ter a experiência dos carismas somente em 74, no Congresso Nacional de Renovação em Itaici. Sim. No primeiro congresso. Então, não é um monopólio, é só aqui. Não. E outra coisa que você fala, então, batismo no Espírito Santo no grupo de oração. Eu questiono isso, porque o processo de levar a pessoa ao batismo no Espírito Santo, que chama-se a expectativa de ter a experiência, isso não tem acontecido nos grupos de oração. Os grupos de oração supõem que a pessoa já tenha o conhecimento e já queira, e já saiba o que é o batismo no Espírito Santo. Aí fala, agora é o momento do batismo no Espírito Santo. Muitos que estão lá não sabem o que é, não desejaram, não têm expectativa. Muitos que estão no grupo de oração têm expectativa de serem curados, de ter seus problemas resolvidos, de ter uma resposta para as suas dúvidas, para resolver o problema do seu filho que está drogado, ou da sua filha que se prostituiu, ou do marido que abandonou a casa, ou da mulher que está com câncer. Mas, fala assim, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu acredito que nem todos. Nem todos. E o próprio ministério que atua no grupo de oração, ele também, de uma certa maneira, ele cria um obstáculo, né? Ou ele dificulta, porque ele acaba sendo o protagonista de sua própria experiência. E a pessoa tem que protagonizar para poder se apropriar e ter a experiência. Então, o ministério acaba rezando no lugar de quem deve rezar. É ele que canta, é o ministério que propõe, é o ministério que reza, é o ministério... E o que nós temos é simplesmente uma reação àquilo que o ministério oferece. Então, o grupo de oração acaba sendo um grupo que assiste a oração do ministério, mas não é um grupo que reza. E o Espírito é dado em oração. Então, eu não sei se num grupo de oração de renovação carismática eles seriam batizados no Espírito. Eu acho que é muito mais fácil ser batizado no Espírito no curso de cristandade do que num grupo de oração. Porque lá é capaz de ter uma experiência autêntica de conversão movida pelo Espírito Santo, que no grupo de oração, do jeito que se apresenta hoje. Ah, entendo. Mas, digamos assim, se ele vive aquilo que ele tem que ser, porque hoje, talvez é a grande dificuldade, que é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir você falando, e uma das principais deficiências na minha pobre visão, tá? Mas é assim, a questão da vida de comunidade. Sim. Sim, porque assim, hoje... O que nós temos hoje são reuniões de oração. Sim. Então, uma vez por semana, as pessoas se reúnem por 1h30, rezam e vão embora. É isso. Né? Mas o grupo de oração, na verdade, ele deveria ser constituído de muitas outras, muitos outros momentos atividades que geram uma vida de comunidade, onde eu participo da vida do outro, onde a gente... Né, porque muitas vezes o núcleo de serviço tem uma vida comunitária maior. Ele se reúne para ensaiar, se reúne para preparar o grupo de oração, a reunião de oração, se reúne para preparar uma formação ou não. Então existe um outro momento, 1 ou 2 momentos, que eles se reúnem novamente. Então existe já uma partilha maior, uma identificação maior entre eles, podendo falar que é quase uma vida comunitária, embora não seja. Mas o grupo de oração, as pessoas, os participantes que não estão no núcleo de liderança, eles vão para uma função religiosa. Maleporcamente comparando, é que nem a mãe vai à missa, comunga e vai embora para casa e a vida não muda. A próxima missa eu encontro o sujeito no mesmo estágio que eu estava na última.
porque não existe uma vida no espírito, não existe uma vida fraterna, não existe um caminhar na fé. E a graça pressupõe a natureza. Não e adianta. aí a pessoa vai ao grupo de oração, anima, tem companhia, é animado o grupo, é divertido, é bom, tem boa música, tem uma boa pregação, mas e fica nisso, né? Não existe o passo da fraternidade. A fraternidade é resultado da experiência do Espírito. E quando nós colocamos a serviço do outro aquilo que nós recebemos de Deus. Por exemplo, esse dia eu estava lendo um dos escritos antigos da Renovação, James Beard. Ele fala isso, a realização das promessas de Deus. O objetivo da renovação carismática não é fazer grupo de oração, e sim promover a criação de comunidades cristãs, de cristãos maduros. Nossa. James Beard, 1974, 75. Realização das promessas de Deus. Porque a resposta de Deus para o mundo é a comunidade. A resposta de Deus para o mundo é, através da fé, a constituição da comunidade cristã. Foi isso que derrubou o Império Romano. Não haviam necessitados entre eles. Aí se apanha no Brasil ou outros lugares onde a teologia da libertação é um pouco mais ativa, esses necessitados seria simplesmente a promoção social. A promoção... Não, é muito mais do que isso. Não é simplesmente distribuir os bens para os pobres, mas é incluir os pobres na nossa convivência, de tal forma que os nossos bens sejam partilhados no ambiente comunitário. Não é simplesmente fazer um programa de distribuição de rendas. Isso o marxismo propôs e não chegou a lugar algum. O cristianismo não é um marxismo pintado de religião, não. A vida comunitária cristã é a partir dos bens, é a convivência, é o estar com o irmão mais pobre, mas não deixá-lo passar na necessidade, que aquilo que a minha mesa seja aberta a ele, e ele tenha a sua mesa aberta a mim, e os dons têm que ser partilhados. Então, imagino, um grupo de oração onde tem, por exemplo, professoras aposentadas. Por que essas professoras aposentadas não podem oferecer um serviço de reforço escolar para os filhos daqueles que estão frequentando o grupo de oração que têm dificuldades na escola? Por que os médicos não podem oferecer consultas de graça para aqueles que estão no grupo de oração, que não podem ir, que ficam morrendo na fila dos INSS? Por que os aposentados ou as aposentadas não podem se oferecer para tomar conta das crianças, para que as mães possam ir trabalhar, porque tem que melhorar o orçamento em casa? Nada disso é feito. E isso não tem necessitados entre nós. E isso é ser vida comunitária. Mas a gente vai para o grupo de oração, escuta a palavra, louva a Deus e vai embora para casa, e o vizinho que se lasque, que ele que tem a sua vida própria. Na verdade, aquilo que acontecia, que era o grande problema antes da renovação, que era o irmão que está do meu lado é um anônimo, e eu sou anônimo para ele, que a dinâmica carismática tinha quebrado isso. Sim. Porque uma coisa que você fala, eu te copio nisso, que eu acho fantástico, porque a renovação carismática ela fugia do modelo presbiteral. Isso. Né? Então, era a graça agir na assembleia. Então, o diretor do grupo, da reunião de oração, é aquele que suscitava ou falava, vamos rezar, vamos louvar. Não era aquele que controlava, né? Que conduz o negócio todo. Não, isso era o Espírito Santo. Então, as pessoas eram protagonistas da própria experiência. Aquele negócio de chamar o outro de irmão, que ficou muito comum na renovação, era verdadeiro. Porque a gente saía do grupo de oração, ia comer uma pizza junto, e aquele que não podia pagar, nós pagávamos no lugar dele. Porque nós acabamos de louvar a Deus, acabamos de comungar da palavra, acabamos de comungar do Espírito, porque não vamos comungar dos bens todos nós. Então, não tem sentido você ir no grupo de oração e pegar o ônibus e o outro ir para casa sozinho, no carro. Não tem sentido uma pessoa ficar no ônibus tomando chuva, enquanto o outro sai do mesmo grupo de oração, sozinho no seu carro, e não pode dar uma carona para outra pessoa que estava louvando, o mesmo Deus que estava louvando no grupo. Não tem sentido isso. Quer dizer, porque não existe uma verdadeira experiência de amor de Deus. Porque o que é que Jesus Cristo deixou para nós? Deixou um mandamento novo. O que é esse mandamento novo? Amai-vos uns aos outros, como Ele amou. Mas o importante não é exercer carismas, então? Não.
O importante é exercer o amor. Vou fazer do advogado. Mas não é rezar em línguas que é importante? Não, importante. A parábola do bom samaritano é fantástica, porque esses dias o Bento XVI comentou, inclusive, a parábola do bom samaritano, falando o seguinte, que a instituição ele dizia igreja. Bento XVI mesmo Bento ou XVI, o Papa Francisco? Não, Bento XVI. Agora, numa entrevista que ele deu ao Observatório Romano de Abril. Olha aí. Que isso é jogada de marketing, né? Eles estão sinalizando algumas coisas que vai ser publicada póstumamente, né? Então, alguns livros que está escrevendo. Então, os caras já dão uns tiros assim para... né? E ele responde uma série de perguntas de um repórter do Observatório de Abril, Observatório Romano de Abril. Sim. E ele comentando a questão da misericórdia, do ano da misericórdia, ele comenta a parábola do bom samaritano falando o seguinte, se a igreja, a instituição não tiver o amor, ela é insuficiente. Porque o levita e o sacerdote não fizeram o que era necessário, porque eles preservaram primeiro o serviço religioso e não o amor ao próximo. Meu Deus. E se a igreja não tiver como prioridade o amor ao próximo, palavra do Bento XVI, ela não pode exigir de mim nenhum sacrifício. Que maravilha. Tatá, eu tive a oportunidade, em fevereiro desse ano, 2016, eu participei de uma conferência do Cor Unum, comemorando os 10 anos da encíclica Deus Caritas Est, né, onde a primeira encíclica do Papa Bento XVI. E eu fiquei de boca aberta porque o número 25 dessa encíclica, ela faz uma afirmação que eu tinha passado batido por ela. E eu fui perceber que é o coração da encíclica. Ele diz assim, o Papa Bento XVI diz que a natureza íntima da igreja é expressa no anúncio, Sim. na liturgia e na diaconia. Diaconia enquanto serviço da caridade. Então, liturgia enquanto celebração dos mistérios, Sim. anúncio, querigma, martiria, testemunho, né? Então, realmente, eu fiquei de boca aberta, porque a encíclica toda, o Papa vai dando fundamentos para depois falar do serviço da caridade. Então, a caridade é o que Deus quer, né? Então, mandamento, amai-vos a Deus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente pega aquele outro texto que também é terrível para nós, né? Mateus 7. Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos. Eu não vos conheço, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Mandamento novo, amai-vos uns aos outros. Por isso São Paulo vai falar, não interessa se você é escravo, se você é senhor, interessa que você ame. Sim. E isso é a grande revolução. Agora, como amar como Deus nos amou? Se nós não temos condições de amar como Deus nos amou, porque Deus nos amou com seu amor. E para amar como Deus nos amou, nós temos que amar com o amor de Deus. O amor de Deus, o Espírito Santo derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo nos dá. Não é isso, São Paulo? Então, o Espírito Santo é dado para que se realize a vontade de Deus que é nos amar. Portanto, se a vida no Espírito, se o batismo no Espírito Santo, que promove a vida no Espírito, não nos levar ao verdadeiro amor fraterno, nós não estamos vivendo uma vida carismática, não estamos vivendo a vida no Espírito, não estamos vivendo o batismo no Espírito Santo. Não, são os carismas. Não são os carismas. Tanto que o São Paulo fala, quais são os sinais do Espírito? Ele não fala que os sinais do Espírito são os carismas, fala que os sinais do Espírito são amor, alegria, paz. Ah, mas está lá na primeira carta aos Coríntios, os carismas do Espírito Santo. Não, fala assim, as manifestações do Espírito são os carismas. O Espírito se manifesta em um com profecia, se manifesta em outro. Então, os dons pertencem ao Espírito e não à pessoa, que se manifesta em qualquer um, até na burra de Balaão, até em Caifás, se manifesta em qualquer um, porque a função do Espírito é a promoção da edificação da igreja. Portanto, a manifestação do Espírito não supõe ou não caracteriza que eu estou vivendo a vida no Espírito. O que caracteriza é o amor. Então, esse é um outro erro, né? Esses dias eu li o Frei Raniero cantar lá missa, num escrito antigo, ele combatendo esse erro. Nós achamos que os carismas estão ligados à geografia, né? A vida dos santos. E é um erro enorme.
que a gente comete. Os carismas, eles são dados ou são manifestados em nós em função da missão. Agora, são manifestações sempre do Espírito. O Dom Montleon, né, que é um bispo francês, escreveu um livro sobre os carismas, muito interessante. Ele fala isso, que os carismas sempre serão de natureza provisória, ocasional, sempre serão provisória e ocasional. Porque depende do momento em que o Espírito Santo quer se manifestar. Nunca será propriedade de alguém. Talvez que o Espírito se manifeste mais vezes no mesmo carisma uma pessoa, talvez para as pessoas seja mais disponível, porque o Espírito quer se manifestar assim. Mas a pessoa nunca pode falar que ela é proprietária do carisma. O Espírito, sim, é proprietário dos carismas, porque os carismas são suas manifestações. E mais, por exemplo, o dom de cura. O dom de cura a cura é o dom. Por isso São Paulo fala dons de curas. Então, cada cura é uma manifestação do Espírito. Então, se cada cura é uma manifestação do Espírito, o dom de cura se manifesta no doente, não é em quem reza. Tão simples e tão... E a gente não para para pensar. Aí fala assim, fulano de tal tem o dom de cura. Não, ele reza para que as pessoas sejam curadas. Mas o dom se manifesta na pessoa que é doente, o dom pertence à pessoa e não àquele que rezou. Então qualquer um pode rezar, não precisa ser fulano, beltrano, ciclano. Maravilha. Aí vem as coisas. Não, vamos rezar em línguas. Bom, mas se é dom, é iniciativa do Espírito. Tá, vai falando aleluia, aleluia, aí você recebe o dom. Não, você pode ficar desse dom, se o Espírito quiser manifestar o dom de línguas em você, ele vai manifestar. Padre Haroldo nunca rezou em línguas. O dom nunca se manifestou nele. Por quê? Você sabe. Não tem um aprendizado de dom. Não, isso é outro equívoco que existe dentro da renovação. Que aí a gente acaba caindo naquela questão que era do começo. O movimento é carismático ou é uma carismania? Os carismas são inerentes à vida, à experiência do Espírito? Sim. Receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizaram. Cornélio, começaram a falar em línguas e profetizaram. Paulo impôs as mãos, começaram a falar em línguas e profetizaram. Então, a experiência do Espírito supõe a manifestação dos carismas. Mas os carismas não são a experiência do Espírito. A experiência do Espírito é ficar cheio do Espírito, ou seja, ficar vazio de nós mesmos, ou seja, tem um outro princípio de vida, e o princípio do Espírito. E isso é batismo no Espírito. Não são os carismas. Excelente. Irmão, vamos, acho que, tocar mais um tema, tá, que eu queria, bom, primeiro só, acho que tecer um comentário, né? Porque, assim, Tata, a partir do momento que a gente não consegue viver entre nós a dimensão da comunidade, a gente não consegue partir para as águas mais profundas que são da natureza mesma da renovação. Porque, por exemplo, por natureza, a renovação carismática, ela é, por natureza, ecumênica. Sim. Né? Só que como é que você vai expandir a dimensão comunitária desse modo se a gente não consegue viver o beabá da vida comunitária? Então, ouvindo você, eu começo a perceber que a nossa dificuldade com o ecumenismo está... Na visão da própria renovação. Porque, num certo momento, houve um processo de acomodação ou um esforço da renovação carismática em ser aceito pela igreja. Porque nós fomos muito marcados no começo pela perseguição da instituição. Os padres, sobretudo alguns mais do interior, falavam que nós éramos protestantes, que nós éramos a protestantinização da Igreja Católica. A nossa editora, no começo da renovação carismática, era a Betânia. Todos os nossos livros eram editados pela Betânia. A gente lia os livros da Betânia. Cruz e o Punhal é a história de um pastor protestante. Então, o primeiro manual de batismo no Espírito Santo que nós recebemos foi do Torrens, que é um pastor pentecostal norte-americano. Então, nós tínhamos uma aproximação muito grande, né, com os pentecostais. No Congresso de 74, foi muito interessante, o Padre Haroldo que estava fazendo a animação da oração. E o Padre Haroldo falava assim, eu pediria para os batistas renovados aqui da direita rezarem em línguas mais baixos, para escutarmos os metodistas aqui em suas profecias. Isso dentro Estavam todos. Isso dentro de um congresso em Itaici.
em Itaici, né? Não era um centro de convenções, não. Era centro católico, em Itaici, com capela e tudo mais. Então, nós éramos muito próximos, né? O Juan Ortiz veio várias vezes no Brasil. Da Argentina, né? Pastor Juan Ortiz. Então, nós éramos muito próximos, né? O Em Cristos tem procurado recuperar um pouco isso, né? Mas mesmo assim, no grupo Em Cristo, que é um grupo mais fechado, um grupo mais reduzido, mesmo nas reuniões mais abertas, sempre são grupos um pouco mais reduzidos, é possível. Mas no Brasil, esse diálogo ecumênico é muito complicado. Nas bases onde estão os grupos de oração, com esses pastores, essas pequenas igrejas pentecostais, é muito complicado. O discurso não ecumênico da IURD e de outras grandes, assim, da Universal Mundial do Poder de Deus, são discursos que, de fato, ferem a unidade e dificultam também muito o ecumenismo. Como também o discurso de algumas correntes de liderança católica, né, que a gente sabe muito bem. De fato. Um último, agora sim, o comentário que eu queria fazer é um tema que é inusitado para muita gente, porque não tiveram a oportunidade de ter nas mãos alguns materiais que durante a ofensiva nós tínhamos. Tá? Eu queria que você falasse de comunidades de renovação. Sim. Né? Porque hoje, quando a gente fala de comunidades, na cabeça do carismático de hoje, tá, você sabe o que vem. Vem comunidade de vida e comunidade de aliança. E ponto. Né? E aí nós conseguimos até falar, olha, mas o grupo de oração pode ser uma verdadeira comunidade, se ele tiver o núcleo de serviço, a reunião de oração e os grupos de perseverança, se ele viver essas dimensões, se ele pode... Mas o que seriam as comunidades de renovação? As comunidades de renovação é o que a renovação deveria chegar. Tem alguma literatura do começo que falava muito sobre isso. O James Birney, que eu já citei, a Realização das Promessas de Deus, um outro livro do Walter Smith, que chama-se Eis que Faço um Mundo Novo, Eis que Faço Nova Todas as Coisas, que fala sobre uma experiência das comunidades que surgem dos grupos de oração. Então, a vida comunitária, ela é inerente à própria experiência do Espírito. Se você é batizado no Espírito Santo, você vai buscar viver numa comunidade. Porque, se a gente lê o Atos dos Apóstolos inteiro, a gente vê isso. Eles tiveram uma experiência determinada, clara, como podeis ver e ouvir. Então, houve uma experiência muito clara, com sinais, com fatores psicológicos e emocionais, manifestações dos carismas. O segundo passo dessa experiência pentecostal foi o testemunho de Jesus Cristo, o Senhor. Pedro prega, e para que vocês saibam, Deus o constituiu o Senhor, né, desse tempo, e a partir daí, dessa conversão ao senhorio de Jesus, eles têm que viver a vida de filhos. Aí Atos 2:42 começa a falar que eles perseveravam juntos na doutrina, na fraternidade, na Eucaristia e na oração. Então, existe uma vida comunitária que brota da experiência de Deus e do anúncio. Então, o cristão ele é chamado a viver a vida espiritual em comunidade, é chamado a viver a vida comunitária. E essa vida é que destruiu o Império Romano, se podemos dizer. Foram as pequenas comunidades reunidas nas casas, que se reuniam, que partilhavam pão juntos, que estudavam a palavra juntos, que escutavam juntos. Isso que foi fomentando uma nova mentalidade, uma nova cultura, e que acabou destruindo aquela cultura pagã do Império Romano. Hoje é possível viver isso nas comunidades de renovação, que são o quê? São relacionamentos a partir de uma experiência comum. Então, essa procura de grandes eventos carismáticos, isso são ocasionais. Nós deveríamos estar reunidos em pequenas comunidades, em nossas casas, a partir da experiência de Deus, para partilhar a palavra, partir o pão, partir a convivência, e com esse testemunho cristão, junto com outros, fomentar toda uma nova cultura, uma nova ética, uma nova mentalidade na sociedade. Então, a comunidade de renovação é isso, é fruto da experiência de Deus, que se concretiza na convivência, no dia a dia,
no partilhar o pão, sim, no partilhar a oração, não só na oração, no momento da oração, do grupo de oração, não só no momento do grupo de servir, do grupo de perseverança, no serviço dos ministérios, mas na convivência, no estar junto, no se identificar, no ser seu parceiro de truco, de ser seu parceiro de pesca, de ser aquele que vai com você para a praia, de ser amigo, de estar próximo. É isso que é a comunidade de renovação, se identificar como uma comunidade. Mais do que as estruturas, é uma identificação. Eu sou dele, ele é meu. Nós somos de uma comunidade, nós participamos de uma realidade e de um relacionamento. E isso é possível a partir de um grupo de oração. Mas enquanto nós tivermos um modelo presbiteral, ou seja, quando alguém determina a vida espiritual do outro, mas não existe uma comunhão, nós não chegaremos a isso. Então, é fruto de uma experiência de Deus. A experiência gera a nossa identificação com o próprio Deus que experimentamos. Essa identificação entre nós gera relacionamentos. Esses relacionamentos criam um ambiente da comunidade, que é um momento de oração, um momento de formação, um momento da partilha, um momento de convivência. Criar esse ambiente para que a minha filha namore o seu filho. Para que os nossos netos sejam também criados nesse ambiente. É isso, porque se não for isso, nós não vamos mudar a mentalidade do mundo, nós não vamos oferecer aos nossos filhos e netos uma possibilidade de uma vida cristã, porque o mundo vai engolir. Então, aí a partir disso, nós podemos criar as escolas cristãs, criar os serviços de saúde cristãos, dentro da comunidade, dentro da partilha daquilo que nós temos, daquilo que nós nos identificamos, daquele amor que nós sentimos um pelo outro por causa do amor a Deus. Então, esse ambiente que é a comunidade, que não precisa de regra de vida, que não precisa de aliança. Existe um binômio muito importante, comunidade e liberdade. Sim. Né? Porque às vezes, justamente, se você pensar num governo totalitário, ele é aquele que quer que a gente viva numa comunidade e tolhe a liberdade. Isso. Existe o neoliberalismo que quer uma liberdade sem comunidade. Né? E o cristianismo, a comunidade cristã, é a comunidade dos livres. Pois é, mas os cheios do Espírito. Os livres cheios do Espírito, mas que têm responsabilidades comuns. Por isso, comunidade. Que tem responsabilidades comuns, que sabe que dentro da comunidade eu não posso exercer plenamente os meus direitos no sentido de fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que é conveniente à comunidade. E eu faço isso porque eu desejo, porque eu escolho, porque eu sou livre para escolher. Então, a comunidade ela é mais do que uma estrutura. Ela é, na realidade, um espírito, ela é mais um espaço espiritual onde a gente está presente. E isso é possível. A Ofensiva Nacional queria isso, que o grupo de oração partisse para a comunidade como era o projeto original. Nós chamávamos de segundo passo. Não, o primeiro passo é o grupo, o segundo passo é a comunidade. Onde as relações começaram a se estabelecer, as relações de amizade. Eu não os chamo mais servos, eu chamo de amigos, porque eu vos revelei tudo aquilo do meu Pai. Nós conhecemos a Deus, então nós temos que viver como irmãos, como amigos. Não tem saída. Então, ficar só na atividade religiosa inicial é ficar aquém da experiência que Deus quer nos dar. E a experiência de Deus nos leva ao amor ao irmão, necessariamente. Eu fui pregar uns tempos aí atrás num lugar onde está tendo uma crise muito grande de desemprego, por causa dessa crise que nós estamos tendo. Aí o animador do grupo falou assim, olha para o seu irmão, falou, eu te amo, meu irmão, você é um caminho de Deus para mim. Eu escutei, mas eu fiquei meio aborrecido com aquilo. A hora que eu fui falar, eu falei assim, olha para o seu irmão, fala para ele, eu te amo, meu irmão, você é um caminho de Deus para mim. Agora fala assim para ele, você está desempregado? Se ele falar para você assim, estou desempregado, você fala assim para ele, então porque eu te amo e você é o caminho de Deus para mim, você vai comer na minha casa o período que você quiser, enquanto você estiver desempregado. Aí você pode falar para ele, você ama. Porque você não pode fazer isso, então não fale não. Não fale não. Porque você está só participando de um evento. Você não está participando de fato, isso não é sincero. Então, se não existe essa dimensão de quem está do seu lado, no grupo de oração, passando necessidade, não só necessidade física, necessidade de presença, de palavra, de amizade, e você não se compromete com ele, então você não fez uma experiência do Espírito. E a comunidade é isso.
Comunidade é esse compromisso com o outro, é esse conviver, é esse telefonar depois, é esse estar junto, é esse conviver num jantar, ou num piquenique, ou num jogo de futebol, ou numa outra oração, ou num momento de estudo da Palavra de Deus, ou numa missão conjunta, vamos sair para anunciar o Evangelho. É gerar vida. A vida não é só um ponto, não é só uma reunião. A vida é mais do que isso. É a igreja católica, achar que a vida se resume na missa. Não resume. Não resume. Nós fizemos anos e anos a nossa vida religiosa pontuada na missa. Nós estamos celebrando missa há 2000 anos. O mundo continua pagão. O mundo continua pagão. Se fosse só a celebração fosse suficiente para evangelizar o mundo, já não seria. A natureza íntima da igreja se expressa, anúncio, diaconia e liturgia. Então, e se fosse só o anúncio, nós estamos pregando Jesus Cristo há 2000 anos. E o mundo continua pagão. O que está faltando aí? Que os cristãos vivam aquilo que pregam e aquilo que se celebram. Se nós vivemos aquilo que nós pregamos e aquilo que nós celebramos, o mundo é diferente. Então, nós não vivemos o que pregamos e nem vivemos o que celebramos. O que é viver o que pregamos e o celebramos? A comunidade cristã. Falar comunidade paroquial. Que comunidade paroquial? Agora, você não acha que aquilo que a CNBB escreveu nesse documento 100, sim, comunidade de comunidades, você não acha que isso é um pensamento, pelo menos é um documento que alenta? Isso ela está repetindo o que ela já falou lá atrás, o que Puebla já falou. Isso é antigo. Paróquia, comunidade. Mas a Aparecida fala isso também, São Domingo fala isso também. Mas a Aparecida acrescenta um fato, agora na última Assembleia Pastoral da minha diocese, não está discutindo isso. Acrescenta um ponto que nos falta. Assim, para que isso, comunidades cristãs, tal coisa, aconteça, é necessário uma conversão pastoral, que parte de todos os setores da igreja. E essa conversão não tem acontecido. Uma mudança de mentalidade. Uma mentalidade tarefeira, uma mentalidade comunitária, fraterna. Isso não tem acontecido. O problema é a mentalidade. Então, não é só a celebração, não é só o anúncio, mas é a vivência daquilo que se prega, daquilo que se celebra. E essa é a experiência comunitária. O Bento XVI fala num livro dele de entrevista chamado Sal da Terra, que a qualidade do cristianismo do futuro passará necessariamente pela qualidade das pequenas comunidades cristãs. Então, nós não estamos falando de grandes comunidades, nós estamos falando do seu grupo de oração, que além de estarmos reunidos naquele dia, que deve ser a celebração não litúrgica da vivência comunitária, além disso, deve se reunir para escutar a palavra de Deus, deve se reunir para partilhar o pão, não no sentido eucarístico, mas partilhar o pão na convivência fraterna, na amizade, para partilhar o serviço, para partilhar os bens, que reúne outros momentos, que convive como uma família. Então, a comunidade de renovação é isso, é a partir da experiência de Deus que se faz nos grupos de oração, a convivência, o estar junto, a fraternidade, isso sim, isso vai mudar o mundo. Não acha, Tatá, que hoje nós temos... O que eu percebo, lembro muito daquilo que Isaías Carneiro, lá do Rio de Janeiro, fala. E fala. É uma bênção, irmão querido. Mas ele fala, ele repete isso, e isso, cada vez que ele fala, eu acho que o Espírito Santo me ajuda, me convence mais. Ele diz que hoje nós sentimos que existe uma deficiência de paternidade espiritual, que nós não somos ensinados a ser pais. Porque está no âmbito, porque a igreja, né, ela é família de Deus. Sim. Ela é espelho da Trindade, aonde nós vemos o Pai, onde nós vemos o Filho, onde nós vemos o Espírito. Eu penso que hoje em dia, inclusive, não é só na questão da igreja. Hoje em dia, a figura do pai é a mais atacada, inclusive na estrutura familiar. Quando você tira a figura do pai, você desestrutura a família. Não, a figura da mãe, não é bem isso. A paternidade é fundamental.
Sabe por que eu te digo isso? Até porque eu conheço pregadores de eventos. Assim. Conheço pregadores, ou seja, servos que prestam serviços, Sim. mas que não são pais. Não. Ou seja, eu experimentei isso na minha vida. Teve uma época, eu jovenzinho, né? Eu até fico pensando, como é que coragem das pessoas, né? De chamar um moleque de 22, 23, 24 anos para... Eu não sei, desculpa, não, talvez assim, é uma... Eu tinha 20 anos quando me chamaram a primeira vez para pregar. Pois é, então... Preguei o primeiro Congresso Nacional com 21 anos. Mas enfim. Mas o que eu digo assim a gente vai, prega um final de semana e volta para casa feliz e contente, como se nós tivéssemos feito uma obra maravilhosa. E o que eu vejo nos Atos dos Apóstolos é Paulo ficando um ano sendo pai de uma comunidade. Eu vejo que 3 anos. É o discipulado, né? É o discipulado, é você permanecer. Então, isso volta a outro problema. Nós transformamos a renovação carismática, o grupo de oração da renovação carismática, num evento e não num momento de oração. Tanto é que é comum agora, hoje em dia, alguém chamar, vem aqui fazer um grupo de oração aqui. Aí traz o ministério, o pregador que vem e faz o grupo de oração. Isso é um evento. O grupo de oração ele é resultado da vivência comunitária. A reunião de oração é resultado da vivência comunitária. Aí se abre para novas pessoas que queiram conhecer a experiência que a comunidade faz e queiram também participar dessa experiência. Então essas pessoas que vêm para a reunião de oração, que é a reunião da comunidade, vêm como se amam e desejam fazer parte. Aí eles são encaminhados para o Seminário de Vida no Espírito para um processo de iniciação, para serem inseridos na comunidade. Essa é a dinâmica. Então, a comunidade ela tem a recepção, a paternidade, a maternidade, porque existe um ambiente onde a graça é partilhada. Agora, os grupos de oração hoje são eventos, as pessoas vão, fazem o grupo de oração e pronto, final, não existe uma sequência, uma permanência, e você não tem experiência comunitária. Sem dúvida. Tá. Não sei se eu queria que você, algum outro tema que a gente pudesse meio que já finalizando, mas algo que a gente não tocou e que você acha de suma importância. Eu acho que nós temos que prestar atenção muito hoje em dia nessa questão do conteúdo e da forma. A renovação carismática, ela deve preservar o seu conteúdo. O seu conteúdo é a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu vejo que hoje em dia se preocupam muito com a forma. O que vai fazer, como vai fazer, de que jeito vai fazer. Inclusive com uma metodologia de um grupo de oração todo fragmentado, né? Eu costumo, quando eu falo de grupo de oração, eu costumo dizer que grupo de oração tem 2 coisas que você não pode mexer, que eles têm que acontecer, senão não acontece o grupo de oração. A primeira coisa é o começo e a segunda coisa é o fim. Porque você não pode mexer nessas 2 coisas, porque senão não tem grupo de oração, tem que começar e tem que terminar. Mas então, essa questão da forma e do conteúdo, nós temos que preservar o conteúdo. O conteúdo é a experiência de Deus, a experiência continuada de Pentecostes, a experiência do Espírito Santo, a experiência do batismo, do Espírito Santo. E não a forma. E eu vejo que hoje em dia há muita preocupação com a forma. Como fazer, de que jeito fazer, de que forma tem que fazer, o modelo, e isso acaba reduzindo o Espírito Santo não a uma experiência, mas um experimento. Aquele teólogo René Laurentin, um grande mariologista na igreja, por sinal, ele tem um livro chamado Pentecostalismo entre os Católicos. Ele faz uma distinção que eu acho muito boa. Inclusive, ele estava como um dos consultores do documento de Malines. Ele faz uma distinção muito boa. Ele fala que a experiência do Espírito é experiência, não experimento. Experimento é quando você, reproduzindo as mesmas condições de temperatura e pressão, com os mesmos componentes, você obtém o mesmo resultado. A experiência não. A experiência é inusitada. Ela acontece a partir das disposições interiores. Uau. Então, nós estamos fazendo experimento e não experiência. Nós achamos que fazendo assim, 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 toda vez vai chegar a ser o batismo no Espírito Santo. Não. O batismo no Espírito Santo é uma experiência, e uma experiência existencial, como diz Calhana. Uma experiência ontológica, que muda o ser, e não só uma experiência emocional, embora exista também um componente emocional. Sim. E nós estamos querendo fazer disso um experimento. Não. O conteúdo da renovação é o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É ficar cheio do Espírito.
na medida que você deseja que o Espírito venha. Aí você fica cheio do Espírito. E essa é a experiência que muda a tua vida, muda teus critérios, muda a tua maneira de viver, muda teus relacionamentos, muda. A partir de uma experiência existencial significativa, radical. Aí sim, esse é o conteúdo da renovação. O resto, como acontece, isso é ocasional, circunstancial, passageiro e depende da época. O cardeal Carlo Maria Martini escreveu um livro que ficou famoso na igreja toda, chamado O Deus Desconhecido. Sim. Né? Falando do Espírito Santo como Deus desconhecido. Aliás, ele foi um dos dois que acompanharam a renovação carismática. Foi ele e o Sullivan, que é o teólogo que eu queria lembrar no começo. Edward Sullivan, que está vivo ainda. Olha só. Não é o padre Francis Sullivan. É o Francis Sullivan. Ah, o Francis, dos Estados Unidos. Ah, ok. E os dois juntos. O'Connell e Francis Sullivan. O Francis Sullivan e o cardeal Martini, eles foram chamados pelo cardeal Swines para acompanhar a teologia da renovação carismática, porque eles estavam preocupados. E os dois eram dois grandes cardeais. Um jesuíta, um Martini, né? E o Sullivan também é jesuíta, né? E aí eles foram e se encantaram com a renovação. E os dois eram professores da Gregoriana. Sim. E o resultado, a experiência de oração espalhou pelo clero na igreja. Deus é maravilhoso. Mas eu tô citando ele e citando essa frase porque o grande problema era justamente o Espírito Santo ser desconhecido. Qual é hoje o grande problema? Você falando tá da pessoa que eu falo, eu quero. Eu falo do Tom Snell. Quero. Tom Snell é um teólogo norte-americano, jesuíta também, escreveu um livro chamado A Pessoa do Espírito Santo. E ele fala que o grande risco hoje, primeiro era o desconhecimento do Espírito Santo. Aliás, o padre Haroldo começava a experiência de oração com a citação do cardeal Martini. E usando, inclusive, aquele texto de São Paulo em Atenas, falando com os atenienses, né? O Deus desconhecido, que vocês adoram, vem falar nisso. Fala assim, hoje se fala isso do Espírito Santo e começar a falar do Espírito Santo. Hoje o Tom Snell fala que o grande problema é reduzir o Espírito Santo a uma função de Deus. Então é a função da unção, a função do carisma, a função do poder, mas não uma pessoa com a qual você se relaciona, a qual você experimenta a presença, e você não é. Então é uma outra heresia, né? A funcionalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é desconhecido e passa a ser simplesmente uma função, o nome de uma das funções de Deus. E isso é problemático. Providencialmente, Tatá, nós estamos fazendo essa gravação hoje, no dia da Beata Helena Guerra. Hoje é dia da Beata Helena Guerra. Então, eu acho que a provocação de todas dessa série de conversas que nós estamos tendo aqui, a provocação é que a gente volte ao Espírito Santo. Isso, né? que é o conteúdo da renovação, né? Que é o conteúdo. Aliás, é véspera de Nossa Senhora Auxiliadora, de 24. Tatá, eu queria que você fizesse uma oração, que nós pudéssemos fazer uma oração juntos aqui. E vamos orar a Deus por todas as pessoas que vão assistir isso aqui. Vamos pedir para que o Senhor, que é o batizador, que Ele visite o Brasil, que Ele que Ele volte o seu rosto para nós e tenha piedade de nós. Nós aprendemos isso, né? Que é Jesus Cristo quem batiza e é Ele que envia o Espírito Santo da parte do Pai. E nós precisamos disso hoje, no Brasil, na Igreja do Brasil, sobretudo, que precisa se posicionar diante desse quadro terrível que nós estamos passando de corrupção, de violência, de miséria, em todos os sentidos. Pedimos a Deus que tenha piedade de nós e por Jesus Cristo envie seu Espírito Santo sobre nós. O Espírito transformador, o Espírito que é a presença de seu amor em nós. Sim, Jesus. Um Espírito que possa nos conduzir, nos fazer discernir os caminhos do Senhor. Sim, meu Deus. Um Espírito que suscita em nós o desejo do Evangelho, o desejo de estabelecer o Evangelho como critério e valor de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos. Nós suplicamos, ó Deus Pai, que por Jesus Cristo derrame seu Espírito Santo sobre nós. Sim, meu Deus. Reproduza nesses tempos as maravilhas de Pentecostes, como pedia João 23. Que produza nesses tempos a experiência de seu amor,
o amor transformador. Nós te pedimos, ó Pai, por misericórdia, por Jesus Cristo, derrama teu Espírito Santo abundantemente sobre nós. Faz-nos cheios do teu Espírito. É isso que te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Tata, muito obrigado, viu, meu irmão? Que isso. Que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Né? Nós agradecemos o Padre Eduardo. Sim, o Padre Eduardo, 01. 01, sua fidelidade e pela graça de Deus hoje a gente está podendo estar nesse local fazendo essa gravação por causa do sim também desse homem. Sim. Deus o usou, né? Nossa Senhora, desde o começo, né? Desde o começo. Desde o começo. Um grande pregador da renovação, um homem de muita visão, né? E tem pago o preço por isso, né? Sim. Tem pago o preço. Mas não reclama, não. Perfeito. Deus abençoe. Amém. Até mais.